Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui com o intuito de trazer uma mensagem ao seu coração, ao coração de cada um que ouvir e ver essa mensagem, até onde chegar essa palavra. Eu peço que o Senhor venha manifestar da sua graça, da sua misericórdia e traga refrigério ao seu coração da forma que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que o Senhor venha tratar intimamente, no oculto e no escondido, com cada um, em nome de Jesus. Essa mensagem está pautada no livro de Êxodo 14, verso 8, onde o Senhor diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos, acampando junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó e os filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os torneis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa palavra, por si só, ela já retrata todo o carinho, todo o amor que o Senhor tem por nós, por seu povo. E que, principalmente em dias de adversidade, de escravidão, de cárcere, em dias de lutas, de dificuldade, o Senhor, ele permanece com os seus. O Senhor ouve as orações, o Senhor ouve a sua adoração, o Senhor ouve o seu cântico, o Senhor colhe as suas lágrimas. E esse texto, ele retrata uma passagem muito conhecida. Inclusive fora feita uma minissérie retratando, e eu creio que de alguma forma você conhece essa história. É uma história onde o povo, ele vivia cativo, escravizado no Egito, e o Senhor, como sempre, tinha uma promessa para o seu povo. Falamos disso em outro vídeo, quando o Senhor, ele projeta, planeja inserir Moisés dentro da casa de Faraó, para que futuramente utilizasse Moisés para libertar o povo. E isso acontece, e o Senhor nos deu uma visão. E me fez lembrar de muitos anos atrás, quando ele me deu um título de uma mensagem. Eu queria reeditá-lo hoje, aonde diz que o deserto do crente só termina na glória. Deserto é uma forma com que os cristãos costumam chamar um tempo de dificuldade, um tempo de luta que talvez você esteja passando individualmente, ou esse tempo de luta onde todo o mundo está vivendo. Esse tempo de incertezas, de dúvida. E os cristãos costumam chamar de deserto, que é uma forma de expressar aquele tempo que ele está passando. E o Senhor me trazia esse título dizendo que o nosso deserto, o deserto daquele que segue a Ele, só termina na glória. Como eu disse, é uma história muito conhecida. Todos sabem que esse momento é um momento em que Moisés vai a Faraó. Faraó permite que o povo saísse, liberta o povo da escravidão, mas o próprio Deus endurece o coração de Faraó, fazendo com que o povo fosse perseguido. E o povo foge em direção a um determinado lugar e se depara com o mar. E não vendo outra saída a não ser o milagre.
De que você precisa hoje, irmão? De dinheiro? De um carro novo? De uma casa de praia? O que você precisa? O que, se você tivesse um pedido para fazer a Deus, qual seria o seu pedido hoje? Eu pediria um milagre. O milagre é aquilo que você não pode resolver, que ninguém pode fazer por mim e por você. Aquele povo precisava que o Senhor fizesse algo inusitado, que homem nenhum, nem Moisés, nem nenhum outro homem pudesse fazer. E o Senhor já tinha trazido orientações específicas a Moisés, aonde o mar se abre, o povo passa, e quando os Faraó e seus cavalos e cavaleiros entram no mar, o mar se fecha, e o povo passa a pés secos. Essa é a promessa que o Senhor tem para mim e para você. Em meio à adversidade, em meio ao impossível, em meio à dor, em meio ao caos, o Senhor tem mar aberto. E para mim e para você nessa noite, nesse dia, nessa tarde, eu não sei que horas que você vai estar assistindo essa mensagem, mas o que eu sei é que o Senhor tem colhido as suas lágrimas, tem ouvido a oração de cada um de nós. Sabe, irmão, aquele povo ele não tinha alternativa. Ele estava cativo, escravo, ele vivia no tempo em que Faraó permitia, ele comia, ele trabalhava e dormia nas horas em que era permitido. Mas ainda assim, ele gerava no seu coração a dúvida de se passar por aquela prova, passar por aquele momento, esperar um milagre, viver de provisão, era mais fácil ou mais difícil do que aquela batalha, aquela peleja que ele tinha. É comum que as pessoas escravizadas elas se acostumem com a situação. É comum que, depois de um tempo, a pessoa que vive uma situação ainda que de desespero e de dolo, ela acabe se habituando com aquela circunstância. Mas o milagre permanece, a promessa permanece. E ainda que você não veja, ainda que pareça que nada está acontecendo, o Senhor permanece trabalhando. E não ver, muitas das vezes, traz incertezas. E às vezes, viver sob a provisão é tão difícil, né? Viver sem ter o controle da situação, porque muitas das pessoas que estarão assistindo essa mensagem vivem de qualquer forma, com a síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vai vivendo um dia após o outro, intensamente, com a possibilidade de achar que o amanhã pertence a Deus, como é dito vulgarmente, e outros vivem a sua vida planejada. Ele tem aquele salário, ele sabe quanto ele tem que pagar, quanto ele tem que gastar, ele sabe quanto ele tem que guardar, e ele vive uma vida organizada. Ele tem a sua casa própria, ele tem o seu carro, ou ainda que não tenha isso, ele tem organização. Mas todas as vezes que essas coisas fogem do controle, que a sua saúde entre em déficit, que as suas finanças elas entrem em déficit, em dificuldade, que o teu lar ele é balançado por alguma dificuldade, você se vê em uma situação tal qual o deserto, aonde o alimento era provisão, as roupas era provisão, a proteção era provisão. De dia eles precisavam de refrigério, porque o deserto é muito calor. De noite eles precisavam de uma coluna de fogo, aonde o Senhor fazia com que aquela coluna os aquecesse, os protegesse. O alimento, eles não tinham onde comprar. Ainda que tivessem dinheiro, não tinham o que comprar e onde comprar. Não que eles tivessem, mas ainda que eles tivessem dinheiro, não tinham onde comprar. Não tinha como cultivar nada para comer. Viver da provisão, irmão, é verdadeiramente um ensino. E eu digo para você que esse deserto que você está passando, que eu estou passando, ele não veio para nos matar. Ele veio para amolar. Ele veio para nos fazer romper. Ele veio para nos tornar mais forte. É como o aço, sabe? Quando é preparado para virar uma lâmina, para virar uma espada, ele passa por um processo doloroso de transformação.
mas depois toda a lâmina tem o seu respeito. Eu creio que eu e você nos tornaremos uma pessoa muito melhor, muito maior. Tornaremos pessoas onde as outras pessoas vão contar conosco como aço amolado, como a espada, como a faca, aonde você trará proteção, trará provisão, trará resposta para aquele que vier procurar você. E eu digo que esse deserto ele tem feito você muito mais íntimo de pessoas que você nunca imaginou. O deserto tem unido pessoas que nunca imaginaram estar juntas ou estavam separadas por algum motivo. Uniu famílias, amigos, comunidades. O deserto tem trazido a mim e a você novos talentos, despertado uma fera que estava adormecida dentro de você. Quer fazer o ser humano crescer, quer fazer o ser humano despontar, é só ele se sentir acuado, é só ele se sentir desesperado, é só a falta de alguma coisa vir. Isso o deserto faz com cada um de nós, desde a história lá em Êxodo que é contada, na história em que esse povo que vinha sofrendo, cheio de dúvidas, cheio de mazelas, cheio de mágoas, foram forçados pela natureza da história a sair em direção ao projeto que Deus tinha, que o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida. Por melhor que seja o oásis que você estava vivendo, ou o oásis que você está buscando, eu te digo nesse momento, o que é o oásis? Para você que não sabe, o oásis é um pedaço de terra dentro do deserto, é uma localidade dentro do deserto, onde é encontrado sombra, água fresca, alimento. É um lugar onde a pessoa pode encontrar repouso, segurança, mas todo oásis ele tem um início, um meio e um fim. Oásis não é lugar de residência. Oásis não é lugar de morada. Oásis é um lugar de pousar, repor energia para prosseguir. E ainda que nós estivéssemos acomodados na nossa vida, algumas vidas singular, algumas vidas acinzentadas, algumas vidas sem graça, foi necessário remexer, foi necessário uma turbulência para nós sermos empurrados para fora do oásis e seguir no deserto. Porque no deserto é onde nós buscamos mais a Deus, nós ficamos mais dependentes, nós oramos mais, jejuamos mais, nos conectamos com o nosso entorno, somos mais congregação, somos mais congregação, deixamos de pensar no individual para pensar no coletivo. Por melhor que fosse o seu oásis, eu não sei se ele era um oásis acinzentado, um oásis sem graça. Esse rebuliço que está acontecendo vai fazer você voltar a ser quem um dia você foi. Aquela pessoa forte, cheia de esperança, querendo vencer. E principalmente, aquele que estava vivendo no individualismo, aquele que estava apenas pensando em si próprio, aquele que se achava autossuficiente, estabelecido numa posição, num cargo, descansado numa situação financeira, se viu na necessidade de sobreviver. Quer sobreviver? Pare de se preocupar consigo mesmo. Me fez lembrar de uma palavra que eu ouvi esses dias e conectando em uma palavra que nós pregamos anteriormente, falando do mesmo Moisés, do projeto de salvação que o Senhor tem através dele para a humanidade. Eu ouvi falar sobre duas mulheres. A Bíblia cita duas parteiras que receberam ordens de Faraó para matar todos os homens, todos os bebês que nascessem do sexo masculino. Na cabeça de Faraó era uma estratégia para que, ainda que houvesse muita procriação
e que o povo multiplicasse com velocidade, não tivesse muitos homens, para que o povo de Deus não se rebelasse contra eles. Porque da forma com que o povo vinha crescendo, ele se sentia ameaçado e deu ordem para que toda casa que tivesse uma grávida e nascesse um menino, esse menino fosse morto por elas. E eu pesquisei o nome delas, é Sifra e Poá, 2 mulheres do povo egípcio, 2 mulheres que cresceram, respeitavam, cultuavam aqueles deuses, respeitavam o faraó e tinham a sua vida em risco. E elas, de ouvir falar desse Deus, de caminhar em meio aos hebreus, de ver o que Deus fazia, mesmo eles no cárcere, Deus operava, elas decidiram não matar aquele menino. Elas decidiram pela vida e não pela morte. Elas decidiram fazer parte do plano de Deus. E por conta disso, essas 2 mulheres, elas são faladas até hoje, serão faladas eternamente. Na verdade, elas não tinham nenhuma obrigação de participar daquilo, de salvar a Moisés e a outros. Era mais fácil obedecer a Faraó, colocar a sua vida em risco, porque elas imagina a primeira vez que Faraó as procura e diz: ué, o que está acontecendo que vocês não estão obedecendo e matando os meninos? Aí elas justificam dizendo: as mulheres hebreias, elas são muito fortes, elas são muito saudáveis, e quando a gente chega, elas já tiveram um neném. Eles criam elas criam uma história, elas criam uma defesa para aquele momento, para permanecer escolhendo a vida. E Faraó diz: não, a partir de agora vocês vão fazer o que eu estou mandando. Por que Faraó simplesmente repensa e não executa aquelas mulheres e substitui elas por outras mulheres? Porque o Faraó tinha poder para mandar buscar parteiras em qualquer lugar. O que não faltava eram mulheres para obedecer e fazer o que o Faraó mandava. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você está obedecendo a Deus, ainda que você não faça parte daquele povo que se sente escolhido, ainda que você não carregue uma bandeira do Evangelho, ainda que você de alguma forma não esteja dentro dos moldes que a igreja diz, você passa a ser inserido no plano de salvação. A Bíblia não cita aqui o que aconteceu com essas mulheres a partir daí, mas eu começo a imaginar que se Faraó é morto perseguindo o povo de Israel, se Faraó e os seus cavalos e cavaleiros são lançados no mar, essas mulheres permanecem salvando e contando a história de vitória que Deus deu a Moisés e a todo o povo de Deus. Essas mulheres permanecem lá, não só vivas, mas com direito a ter a sua história contada por todos esses anos, como heroínas. 2 mulheres, talvez tidas como sexo frágil, que naquela época as mulheres eram vistas assim, provando que coragem não está atrelada a sexo. Coragem não está atrelada aonde você nasce, a sua condição social, a sua condição religiosa, a sua condição profissional. Quem tem coragem tem. Elas decidiram ouvir a voz de Deus. Já eram convertidas, já naquele tempo. E elas escolhem, pois, a vida. E eu deixo essa palavra para você. Escolha, pois, a vida e não a morte. Elas estavam envolvidas pensando em salvar e não estavam preocupadas com o que poderia acontecer com elas, ainda que fosse a morte. Quando você está envolvido em salvar, em ajudar, quando você está preocupado em planejar o que você pode fazer para ajudar o seu próximo, de alguma forma, com uma mensagem, com uma ligação, com doações, ou sei lá como, você não vai ter tempo para se preocupar com o que você está ouvindo
com que os seus ouvidos estão sendo influenciados. Ei, dê ouvido à voz de Deus e não o que o homem está falando. Porque os olhos de Deus sobre a humanidade não mudou. O Senhor quer salvar, permanece querendo salvar a mim e a você. Se renda, pare de agir com a força do seu braço, com os seus contatos, que eles nada podem fazer. O melhor hospital do mundo, a pessoa mais rica do mundo, nada pode fazer. A pessoa mais influente do mundo, nada pode fazer. Quem pode fazer é Deus, e Ele já está fazendo. Ele sempre esteve fazendo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. Creia no Senhor, descanse. Gaste as suas forças para adorar ao Senhor e para elaborar um plano para ajudar aqueles que estão desesperados, que estão verdadeiramente precisando. Sua coragem dessas duas mulheres, Sifrá e Poá, ficaram registradas na Bíblia durante todos esses anos. Eu creio que os hebreus fugiram, seguiram em direção à sua promessa, e elas continuaram salvando. A senha para sobreviver, anota aí. A senha para sua e para minha sobrevivência é: ao invés de viver o medo, tenha coragem. Coragem para salvar a você e a outros. Enquanto você estiver servindo, preocupado com seu próximo, você não terá tempo para desespero, para adoecer dentro do seu próprio lar, dentro do seu próprio corpo, para não adoecer as pessoas que estão ao seu entorno. Obedeça às orientações daqueles que sabem o que fazer para se prevenir. Mas tenha coragem para sair de dentro do casulo e voe em direção às pessoas que precisam de você. Talvez elas não precisam do seu dinheiro, elas não precisam do seu alimento, elas precisam apenas da sua palavra. Elas precisam apenas de que você seja ouvidos nesses tempos de angústia. Siga o projeto de Deus, irmãos. Ouça o que o Senhor tem para falar para mim e para você. O Senhor tem vitória para mim e para você nesse tempo. Ainda que não pareça, ainda que tudo conspire contra o que eu estou dizendo para você, o que você tem ouvido, escolha, pois, a vida. Faça como essas duas mulheres. Ei, você é mulher, você é mais forte do que você imagina. Você tem ouvido palavras de fraqueza, de ouvido algo na sua cabeça, nos seus ouvidos, ou até mesmo dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Você é mais forte do que você imagina. Você que está sozinho e essa mensagem chegou até você. O Senhor teu Deus, ainda que a sua mãe, amamentando, em algum momento tenha te abandonado, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Esse bebê Moisés tinha todas as possibilidades para não vingar. Jurado de morte ainda no ventre, nasceu pela mão de duas parteiras que tinham a ordem para matá-lo. Após é colocado num cesto, na beira de um rio, o maior rio, chamado Nilo, com todos os animais que poderiam ter consumido a vida deles, o rio poderia ter levado. Foi encontrado pela filha de Faraó, como eu disse na mensagem anterior. Foi criado pela sua própria mãe, amamentado pela sua própria mãe, até ter condição de voltar. Ele recebeu o melhor alimento, recebeu os cuidados, recebeu segurança, porque a partir daquele momento eu tenho certeza que aquela mulher não permitiu que mais nada acontecesse àquela casa. Quando você ouve a voz de Deus, você tem parteiras para te proteger, você tem alimento, tem segurança do rei, você tem liberdade para caminhar, porque ele pôde caminhar por todo o reino. Foi morar dentro da casa do inimigo, protegido por Deus. Eu não sei onde você está agora, eu não sei pelo que você está passando, mas o que eu sei é que o mesmo Deus
que protegeu Moisés desde o ventre até concluir o projeto de Deus, vai proteger a mim e a você. Escolha, pois, a vida. Tenha coragem. Se entregue para Jesus. Pare de lutar com as suas forças. Ouça a voz que vem do alto. Pare de ouvir a voz do entorno. Ouça a voz que vem do alto. E ela está te chamando nesses tempos para a vida e não para a morte. Receba essa palavra para o teu coração. Você é o Moisés desse novo tempo. É você quem vai conduzir o povo à liberdade, à terra prometida. Receba essa palavra para o seu coração. Que a graça do soberano Deus, o eterno Pai, o amor e as consolações sejam convosco sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo quanto puseres a palma de suas mãos. E que todo o povo de Deus diga amém. Fica na paz, na graça do Senhor Deus, em nome de Jesus.